Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, que todas, né? São só meninas nessa turma. E espero que vocês estejam bem. E para a gente finalizar essa última atividade dessa disciplina de progressão de língua portuguesa, eu escolhi a gente relembrar um gênero discursivo que é muito comum, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia e que agora, com a pandemia, muitas pessoas têm ficado mais em casa, então elas também têm utilizado mais esse gênero discursivo, que é a receita. Eu vou abrir minha apresentação, só um minutinho. Então, a receita é um gênero discursivo que a gente pode imaginar que ele é bastante antigo, né? Desde que a humanidade começa a cozinhar e depois se apropria da linguagem escrita, começa a transcrever esses modos de preparo dos alimentos e nos acompanha até os dias de hoje. Antes de entrar e falar propriamente da receita, eu vou lembrar com vocês o que são gêneros do discurso ou gêneros discursivos. Tanto faz, quer dizer a mesma coisa. Então, os gêneros discursivos são certos padrões de composição de texto, que são determinados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se destinam, por sua finalidade, por seu contexto de circulação. Então, o que isso quer dizer? Que gênero do discurso é aquele formato, aquele padrão de texto que a gente utiliza no nosso dia a dia. E a gente vai escolher esse formato que vai utilizar dependendo da circunstância, dependendo qual é o objetivo que a gente quer atingir, que público que eu estou querendo falar, que eu estou querendo me expressar no meu texto. Por exemplo, quando a gente fala da receita, o que a gente quer? Qual que é a finalidade de uma receita? É reproduzir um prato, né? Fazer uma refeição com aquele prato que eu tenho em mente, com aqueles ingredientes, com aquele modo de preparo. Qual o contexto? Geralmente o contexto da cozinha, né? A gente leva as receitas para a cozinha na hora que a gente vai cozinhar. O público é muito amplo. As pessoas que cozinham são muito variadas, desde chefe de cozinha renomado que estudou para isso, até as pessoas no seu dia a dia que às vezes estão aprendendo a cozinhar, estão fazendo as primeiras refeições. Então, por isso, a linguagem da receita ela tem que se adaptar a isso também. Outros exemplos de gênero discursivo ou do discurso, né? A notícia, o e-mail, a história em quadrinhos, o cordel, o bilhete, a carta, o conto, a receita, que a gente vai falar hoje. Então, não existe um texto que não se encaixe num padrão de gênero discursivo. Se eu quero me informar dos fatos que está acontecendo, eu vou atrás de uma notícia. Preciso me comunicar com alguém via internet? Utilizo o e-mail. Ah, não tenho internet. Acabo mandando uma carta. Quero contar uma história de uma maneira mais ilustrativa, com balões, né, mais visual. Vou usar a história em quadrinhos. Vou fazer um poema. Vou utilizar um certo padrão de rima, uma certa estrutura narrativa. O cordel é um poema que conta história, então eu utilizo um cordel. É um recado curto que eu quero deixar para alguém. Uso um bilhete. Quero contar uma história de uma maneira sem muitos recursos visuais, sem ilustração. Utilizo o conto. Então, os gêneros discursivos, eles são esses padrões de texto que a gente encontra no nosso dia a dia. E eles vão modificando conforme a sociedade vai mudando. Por exemplo, a carta, hoje ela é raramente utilizada. A gente pode mandar e-mail, que é muito mais rápido. Por exemplo, a postagem de rede social, a postagem do Facebook, a postagem do Instagram, principalmente a do Instagram, que segue um padrão muito próprio de hashtags e tal. Então, é um gênero discursivo que está surgindo agora. Então, esses gêneros discursivos, esses padrões, eles vão se modificando e sendo utilizados à medida que a sociedade também vai se modificando. E o que a gente vai ver hoje é a receita. A gente diz que a receita é um texto do tipo injuntivo ou instrucional. E o que isso significa? É o tipo de texto que explica o método ou a realização de algo. Por exemplo, a receita ela dá as instruções ali de como você deve fazer para, no resultado final, ter aquele prato de comida.
Um manual de instrução de uma mesa, por exemplo. Você compra uma mesa e vem um manual de como montar essa mesa. A mesma coisa, é também um texto injuntivo. E os textos injuntivos também podem ser aqueles de dar conselho, de fazer pedido. Por exemplo, quando eu tenho uma lista de coisas para alguém fazer, faça isso, faça aquilo e tal, eu também vou ter um texto injuntivo. E nesse sentido, a gente utiliza muitos verbos no modo imperativo, que são aqueles verbos que a gente associa que indicam ordem. E aqui estão alguns exemplos deles. Por exemplo, pegue aquele livro agora. O verbo pegar está no modo imperativo, ele indica uma ordem, um pedido. Abra na página 33. A mesma coisa, o verbo abrir. E leia o primeiro parágrafo. O verbo ler também. Então, sempre na receita, a gente vai ter esse tipo de verbo. Misture tal coisa, asse tal coisa, prepare tal coisa. Qual que é o objetivo da receita? Instruir ou ensinar o interlocutor, ou seja, a outra pessoa, a fazer algo. Geralmente um prato ou um tipo de comida. Mas também poderia ser receita de chá, receita de creme caseiro de beleza, para passar no cabelo, passar no rosto, máscara, né? Para viver muito na internet para esfoliar, caseiro. Então, receita nem sempre é de comer. Qual que é a estrutura que a gente espera, né, que esteja no gênero discursivo da receita? Primeiro vem a lista de ingredientes, depois o modo de preparo, explicando como misturar e fazer o que tem que fazer com aqueles ingredientes. E é bacana também que tem imagens, tanto dos ingredientes quanto da receita pronta, mas pelo menos do prato pronto, até para a pessoa, né, hoje com a internet isso não é difícil de conseguir, até para a pessoa ficar com vontade de fazer e experimentar aquele prato. Quais são as características que são muito importantes no gênero discursivo receita? A clareza. Eu preciso de um texto claro, de linguagem simples, porque, como eu disse, o público que lê o texto receita, o gênero discursivo receita, ele é muito variado. Ele vai de pessoas de todas as classes sociais, de todos os meios. Então, eu preciso de uma linguagem bastante acessível. Eu preciso que a ordem dos procedimentos ali no preparo esteja ideal, para que a pessoa não se confunda. E eu preciso que a linguagem também seja muito objetiva, tenha objetividade, que ela não fique enrolando para dizer as coisas, né? Não fique dando voltas. Ah, agora faz assim. Ah, não, esqueci. Agora pega aquele outro ingrediente que deixou lá e traz para cá. Então, ela tem que ser bem objetiva e direto ao ponto. O que, de certa forma, são 3 características que se completam, né? Eu coloquei aqui um exemplo de receita. É uma receita que eu estou muito querendo fazer já há um bom tempo. Aqui tem o link depois. Quem quiser pegar depois no PDF tem o link. É uma receita de bolo de mel. Então, só para mostrar a estrutura para vocês. Aqui tem a lista de todos os ingredientes, com as medidas, que é muito importante. 4 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de café, 1 colher de sopa, xícara de mel, lata de leite condensado, que tem uma medida mais padrão. E 200 gramas de chocolate. 200 gramas de chocolate que, como o chocolate vem, a gente vem, né, ele vende por peso ali, então já é fácil também identificar. E depois vem o preparo. Quero chamar a atenção para vocês num ponto aqui, ó. Preparo. Misture os ingredientes secos, então farinhas, né, que são os ingredientes mais secos que tem ali, os temperinhos, que tem bastante, tem canela, tem gengibre. E depois adiciona os líquidos, o leite condensado e tal. Importante, o chocolate será utilizado como cobertura, não entra nesta etapa. Repare que se a pessoa já não leu a receita toda, deu uma lidinha por cima antes de fazer, aqui já poderia rolar uma confusão, porque a hora que fala mistura os ingredientes secos, a pessoa já poderia colocar o chocolate ali junto da mistura e estragou a receita já. Então, talvez aqui já é um problema que essa receita pode apresentar. Já deveria estar escrito aqui na frente, de repente. Misture os ingredientes secos menos o chocolate, que será utilizado na cobertura. E depois adicione os líquidos. Então, talvez, né, já é algo que, para algumas pessoas aqui, já poderia sinalizar um problema.
Por isso a questão da clareza e da ordem dos procedimentos é importante. E aqui a receita final, ele tem cara de ser muito gostoso, gente. Aí a cobertura ao chocolate derretido aqui em cima. Tô bem com vontade de fazer essa receita aqui já faz um bom tempo. Então é isso. É um texto, como eu falei, como ele tem essa característica de ser um texto que tem que ser muito acessível, um gênero discursivo muito que vai para um público muito amplo, então ele é um texto relativamente fácil, um tipo de texto, um gênero discursivo fácil da gente entender. Então eu coloquei uma atividade ali, algumas questões sobre esse gênero do discurso. Eu espero que tenha dado para lembrar vocês o que é um gênero do discurso, o que é gênero discursivo, e o que é o texto do tipo instrucional, que é a receita. E era isso. Qualquer coisa vocês me escrevam, mandem comentários se tiverem dúvida e vamos encerrar essa disciplina logo, pessoal. Obrigada. Eu espero que a gente possa se conhecer em breve e espero que todas fiquem bem e qualquer coisa eu estou à disposição.